Bom dia a todos. Obrigado, Filassi. Uma grande honra estar aqui. Obrigado, Fábio, todos que estão organizando esse evento maravilhoso. Honra estar aqui com vocês, aqui em Campinas, a nossa casa. Sala cheia, domingo. Agradecer a todos que estão aqui, que estão assistindo em casa. Vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu gosto bastante. Eu falo já há muitos anos sobre isso. Esses são meus conflitos de interesse não relacionados à nossa apresentação. Então, eu já vou responder já a pergunta, já de cara, aprendi com o Pedrini isso. Em termos de cirurgias redutoras de risco para testes genéticos negativos ou desconhecidos. Então, as duas principais cirurgias redutoras de risco que eu acho que são contempladas com esse tipo de pergunta é a mastectomia bilateral redutora de risco. A resposta, na minha opinião, é sim. A gente pode, sim, existe espaço para esse grupo. E para a segunda cirurgia, que é a salpingoforectomia bilateral redutora de risco, o professor Jesus está aqui presente, depois eu quero que ele comente sobre isso também. Na minha opinião, também, eu acho que sim, mas a particularização nesse tipo de modalidade cirúrgica tem que ser mais ainda importante, tá? Levando-se em conta os efeitos que podem gerar esse tipo de cirurgia nessa população. E o que justifica também em relação à salpingoforectomia redutora de risco? A dificuldade que a gente tem de rastreamento nessa população e a alta letalidade desses tumores. Então, eu acho que a gente também deve particularizar nessa situação. O que é importante quando a gente define o que é teste genético negativo ou desconhecido? Vocês estão vendo, isso aqui é um heredograma típico de uma disposição de câncer hereditário, distribuição autossômica dominante, tá? Imagina que essa menina aqui, que é o nosso probando do heredograma, quer saber o seu risco e o que fazer, né, com esse monte de casos de câncer de mama na família. Imagina que a gente teste as pessoas que tiveram câncer e a gente acha uma variante patogênica, por exemplo, o BRCA1. Se eu testei o meu probando e ele é positivo, esse teste é positivo para a paciente. Sim, ela é alto risco e nós vamos discutir o que fazer com ela. Isso aqui não é o tema da minha discussão. Então, aqui, esse é um teste positivo. Agora, imagina, na mesma situação, probando aqui, eu testo todo mundo positivo e ela é negativa. Esse é um teste negativo. Essa menina tem um risco habitual e ela não tem indicação de cirurgia redutora de risco. Ela não tem indicação. Essa situação aqui. Esse é um teste verdadeiro negativo. Então, ela não tem indicação nem de ressonância para rastreamento, nada. Agora, a mesma situação, essa menina, eu não acho nada em ninguém da família que teve câncer, ausência de variantes patogênicas. Inclusive, ela também teve ausência. Esse é um teste inconclusivo. Essa paciente continua sendo alto risco e ela está dentro do escopo da indicação de cirurgias redutoras de risco, sim. Isso é muito importante, porque a gente sabe que existem outros genes que desconhecidos, combinações de genes, né? Então, hoje a gente discute muito o PRS, né, que é o score poligênico, que são alterações não monogênicas que podem gerar risco, e essa situação é contemplada sim. E a outra possibilidade é se não tem teste desconhecido, inclusive dela, ela também é alto risco, tá? Então, são essas duas circunstâncias que eu vou estar contemplando. O teste inconclusivo ou desconhecido. Teste negativo verdadeiro não tem indicação de fazer nada, tá? E veja bem, o que é importante? Nessas circunstâncias, teste negativo, teste inconclusivo ou desconhecido, você tem que olhar para o heredograma. Isso é que define o risco da paciente e não o teste. Classificação de câncer hereditário, ela existe antes do teste, ela é clínica, é você questionando as pacientes. Tem uma publicação aqui clássica da Kelly Metcalfe, o grupo de Toronto, que avaliou essa situação, tá, em relação à testagem de BRCA1 e BRCA2. Quando você não acha a variante nessas populações, a história familiar continua relacionando ao alto risco. Então, esse gráfico aqui, ele contempla exatamente aquilo que a gente está discutindo. Só que, na época, eles só testaram BRCA1 e BRCA2, que, na verdade, corresponde à maior parte dos genes, tá? É uma coorte reconstituída. Hoje, o que se discute, né, em termos de opinião de experts? Isso aqui é o posicionamento agora recente, 2026, né, do NCCN, dizendo que, sim, cirurgias redutoras de risco, a mastectomia redutora de risco, ela deve ser feita em variantes patogênicas de genes acionáveis, mas também com só história familiar. Então, a NCCN se posiciona
na linha daquilo que eu estou falando para vocês especificamente. E o NICE também. Tá? O NICE é uma publicação um pouco anterior, considera que quem tem alto risco acima de 30%, que é o cutoff do NICE, né, da Grã-Bretanha, a gente deve considerar essa possibilidade também. O NICE ele utiliza os cálculos de risco usando o CanRisk, tá? Que é um calculador que é disponível, a gente pode usar aqui você abre no teu computador o CanRisk. O CanRisk ele contempla uma série de variantes reprodutivas, inclusive a história familiar. Então, por exemplo, essa menina aqui, de 36 anos, com esse heredograma típico de evolução autossômica dominante, ela teria um risco de 39% de câncer de mama. Então, isso aqui, sem o teste, eu consigo definir, e essa população aqui, esse tipo de paciente, ela realmente seria candidata a essa possibilidade, sim, de cirurgias redutoras de risco. Está andando aqui? Deixa eu ver. Parou de andar aqui, peraí, por alguma razão aqui. Pronto. Olha aqui, gente, esse trabalho é um trabalho clássico de indicação de mastectomia bilateral redutora de risco em mulheres de alto risco sem teste. É a publicação de Lynn Hartman, de 1999, nível 3, é um estudo longitudinal, 639 mulheres que foram avaliadas num segmento longo. Esse é o primeiro grande trabalho. Na época, ela descreveu a cirurgia como profilática. Logo depois, o termo se transformou redutora de risco, porque a gente sabe que não é zero o risco. Tá? E nesse segmento, o que a Lynn Hartman e colaboradores observaram? 90% de diminuição de incidência de câncer nessas populações, com diminuição de mortalidade. Tá? Veja bem, e nesse trabalho da Lynn Hartman, quase todo mundo tinha um antecedente familiar importante que se enquadra dentro desses critérios que a gente está discutindo aqui. O segundo trabalho que eu acho que é interessante, né, Geiger 2005, é um trabalho também é um estudo longitudinal, coorte reconstituída, mostrando diminuição tanto de incidência quanto de mortalidade em mulheres saudáveis não testadas. Tá? Tem uma publicação agora recente que eu quis trazer para vocês, em pacientes com variantes patogênicas BRCA na Grã-Bretanha, que discute o impacto da cirurgia redutora de risco versus um segmento com ressonância, tá? Que, na verdade, é um estudo diferente da Lynn Hartman, aquele estudo anterior, onde a gente tem a ressonância no rastreamento. Tá? É uma corte reconstituída, um segmento longo. E o que foi observado? A mastectomia bilateral redutora do risco atua diretamente na redução da incidência dos cânceres. A incidência de câncer na população que fez segmento foi 2% ao ano de vida. Tá? No entanto, sem impacto na mortalidade nesse segmento que a gente tem aqui. Agora, veja bem, gente, é um segmento com ressonância o tempo todo para sempre. Tá? Isso não está disponível nem na rede pública, nem privada, em muitos países, inclusive nos países mais desenvolvidos. Tá? Levando-se em conta que parte dessas mulheres aqui vão fazer químio, rádio, imunoterapia e uma série de situações que podem gerar realmente um impacto importante na qualidade de vida dessas mulheres. Lá no CAISM, a gente tem o nosso setor de alto risco, que faz assistência, pesquisa, ensino, e a gente tenta entender o que acontece na nossa realidade em relação ao alto risco. Essa é uma publicação de uma aluna minha, agora recente, que mostrou que a testagem é fundamental. Ela muda em pelo menos 26% a tendência da mulher querer ser submetida a uma mastectomia bilateral redutora de risco, e a mesma coisa acontece em relação à salpingoforectomia bilateral redutora de risco. A presença de saber essa variante muda a conduta em relação a paciente que realmente desejar fazer a salpingoforectomia redutora de risco. Em outro detalhe, um estudo está saindo agora do forno, é que quando você testa, a maior parte das pacientes que têm teste positivos probando vão convidar alguém para ser testado do grupo saudável. E essa pessoa, a grande maioria das pessoas que forem convidadas, elas vão aceitar ser testadas. Então, a gente não tem dúvida da importância do teste. Mas quando você não tem possibilidade de testar, ou porque existe o problema da disponibilidade na rede de saúde pública, né? Ou porque realmente o teste é desconhecido, tá? Eu acho que tem que estar discutindo a possibilidade dessas cirurgias redutoras de risco.
Esse aqui é um caso que eu sempre apresento quando a gente discute esse tema no nosso ambulatório de alto risco. Vocês estão vendo um heredograma aqui compatível. A paciente queria cirurgia redutora de risco. A gente começou a fazer o rastreamento, inclusive com ressonância, enquanto o teste não chegava, e ela teve um câncer de mama intervalar durante o segmento e um tumor assim extremamente agressivo, paciente com axila positiva, sendo que o heredograma na cara era um padrão de distribuição de alto risco. Tá? Então, essa é a nossa realidade, a gente tem que pensar que, sim, né, essas indicações existem, desde que a gente interprete bem o que é desconhecido, o que é realmente negativo, e, a partir daí, a gente poderia estar indicando essas técnicas, as duas técnicas, inclusive, de uma forma particular. Tá? Esse aqui é o nosso grupo de pesquisa em alto risco lá do CAISM, e estou disposto aí a discutir com vocês depois, durante o debate. Muito obrigado.